Toda vez que você esquecer, vai lá nos seus apontamentos e olha o que você anotou. Matemática da alavanca, para que você possa compreender como é que funcionam os movimentos que você vai ter que fazer com a alavanca. Esses movimentos que você vai fazer com a alavanca não pode ter o auxílio da outra mão. A ideia é que você domine a máquina com apenas uma mão. Tanto ao abrir, ao fechar a alavanca. Neste caso, você vai usar o polegar para descer a alavanca e o dedo médio para subir a alavanca. Me dá mais jeito de fazer assim. Agora. Daqui a pouco que você for na prática, se você estiver cortando o cabelo, você não pode usar a máquina assim. Você vai usar a máquina assim. Então é assim. Você vai usar assim, ó. Beleza. E para você subir, você vai lá buscar? Você vai usar o seu médio. Neste caso, se o médio, na hora que você está fazendo, não subir a alavanca toda, o polegar vem e ajuda a terminar de subir a alavanca. Então você está com ela para baixo, aí o indicador dá o toque nela, se for preciso subir mais, o polegar acaba de subir a alavanca. Ok? Então você vai ter que dominar a alavanca com apenas o seu polegar e o dedo médio de uma mão. Que é para não ficar ali trabalhando, você está aqui trabalhando, toda hora, ó. Eu conheço barbeiros assim. Ó. É? Tá aqui. Quantos que fazem isso? Ó. Você tipo assim, É sério. às vezes nem agarram na cabeça, estou tipo assim. E este dedo já está aqui pronto. É sério. Tá vendo? Mas não é mal. Talvez não ensinaram ele uma outra forma. Tá vendo? Porque olha aqui, ó. Você tá dominando aqui, ó. Ó. Você é bom. Você tá aqui fazendo. Ó. Tá aqui dando toque. Dá mais jeito. Tá vendo? É que ele começou a treinar assim e dominou assim. E aí, nesse caso, vocês têm a possibilidade de aprender de várias formas. Vocês estão começando. Você pode começar tanto assim, quanto dessa forma que eu estou falando. Qual que você quer dominar? Por causa da praticidade. Pô, você está aqui, está segurando o cara, o cara está dormindo. Então você tem como ter esse domínio maior. Ok? Eita, vamos lá. Vamos lá. De olho no quadro. 100% alavanca aberta. Abre ela toda. 100%. 50 não. 100%. 0% dela aberta. Quer dizer, toda fechada. 2 pontos vocês já acharam. Pronto. 2 pontos. Toda aberta, toda fechada. Agora, meio termo. Meio termo. Faz toda a diferença. Procura aí o meio termo. O meio termo da sua alavanca. Para ti, eu vou emprestar a minha máquina para você mexer nela sem o clique. Eu achei aqui. A minha é aqui. A minha é nessa, né, João? Vai. Eu achei aqui. Isso mesmo. Era ali. Uhum. Deixa eu ver. Isso, cara. Isso. Não sei, eu meti assim, normal. Já vejo só assim por normal mesmo. Uhum. É isso aí, é isso aí. Então, é isso aí. Já vai ter que dar. Aí, a ideia é que vocês façam isso agora, ó. Sem olhar para a máquina. Vai lá e dá uma olhada. Fechou? Abriu a meio. Fechou? Abriu a meio. Você também trabalha? Abriu toda. Por quê? Por que você acha que ela não trabalhava? Por causa dessa mão, hein? Trabalha, trabalha. É a que eu mais uso até. É. É às vezes mais velhas que eu. Ela corta bem. Ela, sim, tá aqui a parte dela. Eu tenho que colar isso. Vocês aquela capa ali não mete nesta? Não cabe, não cabe. Não cabe. Ah, já. Fica saindo. Viste aí? 50% dela aberta. Aí você tem o 25. Que mais?
25, o que você faz? Fecha ela toda e volta um pouquinho. 25% da máquina aberta. Fecha ela toda, volta um pouquinho. Isso aí faz uma diferença na hora de você fazer uma conexão que você está quase tirando a linha do zero. Você prepara o caminho, passando o 25, para depois passar o zero. Sabe aquela questão de que a gente estava fazendo? Você passou o 3. E depois, ao invés de passar o 2, passou o 2,5 primeiro, que era para preparar o caminho, por mais que estava tirando só um pouco de cabelo, para depois passar a 2, que era para causar uma conexão perfeita ali. Isso aí é o que contribui para fazer a conexão perfeita do zero alto para o zero baixo. São esses meio termos que tem ali na alavanca, a qual você tem que dominar para que esse disfarce venha ficar bem feito. E quando você faz um degradê que está bem feito, da 0 shave para 0,5, o restante é mais fácil. O mais difícil é da 0 shave para 0,5. Vamos lá. 0, 100% aberto. Meio termo e 25. Okay? Só que tem uma coisa. Se liga nisso aqui. Olha, fiz a marcação da 0. Beleza? Agora eu vou fazer a marcação do zero alto. Do zero alto, aqui ó. Mas passa por isso. Que é 100% aberto. Ó. Não vai cortar muito, tá vendo? Ah, Zero alto. É exatamente isso aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Marcação do zero. Marcação do zero alto, que é a alavanca 100% aberta. Ok? 100% aberta. Aí, quando eu for usar a medida 50% aberta, eu preciso partir dessa linha que foi marcada até um pouco antes da 100% aberta. Um pouco antes. Senão não tem lógica eu estar diminuindo a medida e tá indo até a mesma altura. Senão não vai ter graduação. A ideia é que quanto mais você vai encurtando, menos você vai subindo. Neste caso, é quase que 50% dela aberta e 50% do caminho. Quase. Porque você pode passar um pouco mais de 50% do caminho, porém você não pode chegar no 100% dela aberta. Então vamos lá. 100% dela aberta. 50% dela aberta. Já vai um pouco mais para baixo. 25% dela aberta. Né? Que aí, todo 25% e 0% você vai trabalhar com a máquina de quina. Você vai trabalhar com os acabamentos da máquina, com as quinas. Isso. Que é para você ir tirando a marca. E cada vez que você vai diminuindo a medida, você sempre vai partindo daqui de baixo. Por quê? Aí essa linha vai se tornando cada vez mais clara. Ela vai clareando. Vai ficando bem clarinha. Olha, 25% dela aberta. Já não vou até lá no 50%. Nem no 100%, né? Muito menos no 100%. Então já fico aqui por baixo. Quando eu for com ela toda zerada, é onde eu vou só de quina, ultrapassando a linha do zero, para que eu possa então tirar de uma vez por todas a marcação do zero que foi feita lá no começo. Outro ponto importante, isso vocês anotem, que é, eu tenho aqui a marcação do zero. Eu não posso simplesmente ir até a marcação e voltar. Eu tenho que ultrapassar ela. Pode ser ligeiro, coisa mínima, mas eu preciso ultrapassar ela para tirar ela. Senão não tem lógica. Eu não preciso outra marca. Não, senão ela não sai.
Sim, ó, não vai ser. Imagina aqui, ó, eu vou até ela e volto, eu vou até ela e volto. Sim, Eu preciso de ultrapassar ela para que ela possa ir clareando e ir sumindo. Ok? Agora, não quer dizer que eu preciso de ultrapassar ela demasiado. Basta eu ultrapassar ela o suficiente que seja milímetros. Mas ultrapassa para que essa linha possa sair, possa sumir. Demais, demais. Eu acho. Neste caso, no seu degradê, usa essas medidas de forma mais difícil. Por quê? A gente está olhando essa matemática aqui em um zoom, que é para a gente compreender. Isso tudo aqui é feito nesse espaço aqui. Né? No caso do Almeida, o degradê é feito em menos espaço ainda, por causa que é um degradê mais baixo. Então o espaço da graduação aí é menor. Mais difícil, né? Mais difícil. O domínio da mão, já tem que ter uma experiência. Percebeu aqui? A ideia? 100% dela aberta. Esses 4 pontos da alavanca você tem que dominar. 50%, 25% só de ponta, ultrapassando aqui, ó, a região, chegando lá perto dos 50%. Essa linha dos 25% vai ser líquida ou não? Não, Vai ser plano? atenção, atenção. As únicas linhas que vocês vão ver é a da 0 e a da 100. Que é alavanca fechada, 0. Alavanca aberta, 0 alto. A linha do 50 e a linha do 25 é imaginária. É aqui, ó. É imaginária. Então, a do 100 já é aquela lá de cima do 0,5. Do 0 alto, sim. Sim, a alavanca toda aberta. Já vais marcar aquela segunda linha. Isso. Ou seja, Neste caso aqui, ó, 4 pontos, ó. 1, esse é o 100%. 2, 3, 4. 4. Exatamente. Essa. E essa você tá vendo, a 50 e a 25, você não vê. É uma linha imaginária. Você tem que mentalizar que a sua máquina tem que ir até ali só, que é pra você não tocar lá no 100. Senão não tem lógica. Não tem graduação, não vai fazer graduação. É uma linha imaginária, o 50 e o 25. Então é 50% dela aberta, 50% do caminho. 25, vou só de ponta, ó. Toma. Pertinho lá do 50, tá vendo? Vai só tirando só um bocadinho. Isso. 0, Só tirar a marca que fica lá. só tirar a marquinha. Isso. Se a gente Isso. a marca nítida, só precisamos de um bocadinho mais acima para tirar os 25%. Aham, isso. Se porventura essa marca do 0 não sair, eu tô usando essa marca, ela não tá saindo. Vais com a de acabamento. Vou com a de acabamento, mas provavelmente ela não vai estar saindo porque ela foi marcada com a de acabamento. Se ela foi marcada com essa máquina e com essa máquina eu tô fazendo a graduação, ela vai sair. Entendeu? Agora, se foi marcada com a de acabamento, talvez ela não saia. O que eu tenho que fazer? Pegar aquela de acabamento que eu marquei e vir com a pontinha também e dar o toquezito ali. Ultrapassando aquela linha. Para que possa sair. Bacana? Podemos fazer isso na prática. Hã? Vamos fazer já. Ok. Aqui na boneca. Vamos simular aqui na boneca. Ah, Compreenderam a ideia? Da alavanca? Em que hora que vocês vão fazer isso no fade? Em 2 momentos. Em 2 medidas. Os 4 pontos da alavanca você vai usar em 2 medidas. Quais são elas? Com a máquina pura e com o 0,5 na máquina. Pente 0,5 na máquina. Você vai fazer a mesma matemática com a máquina pura e com o pente 0,5 na máquina. Que é 100, que é 100, 50, 25, 0. Mesma coisa, porém com pente meio na máquina.